Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você fique por dentro e seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É muito importante também que você nos ajude compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa mensagem, com essa palavra, essa mensagem que traz vida, essa mensagem que traz esperança, porque é a palavra de Deus. Então eu quero contar com a sua colaboração compartilhando, simplesmente compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos ler e refletir no texto de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5, e vamos falar sobre o maior no reino de Deus. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 5 nos diz assim: Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, é a mim que recebe. Interessante que esse texto ele nos mostra sobre quem é o maior no reino dos céus. Os discípulos fizeram essa pergunta a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então responde dizendo para ele o seguinte: olha, quem não se converter e não se tornar como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Ele faz essa observação. E depois ele diz, no versículo 4, que aquele que se humilhar como uma criança é o maior no reino dos céus. A versão da Bíblia, a Mensagem, nos diz assim: Naquele momento, os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino de Deus? Como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse: Digo a vocês, de uma vez por todas, que se não começarem do princípio como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, muito menos de entrar nele. Quem se tornar simples de novo, como esta criança, será o maior no reino dos céus. O que Jesus nos ensina nesse texto é que para entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Não nascer de novo fisicamente. Jesus, conversando com Nicodemos em João capítulo 3, ele fala sobre o novo nascimento e ele fala que nascer de novo é nascer da água e do Espírito, não da vontade humana, mas da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A ideia é de que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Aquele que está em Cristo nasceu de novo. E quando Jesus responde aos discípulos sobre quem seria o maior no reino dos céus, colocando primeiro a necessidade de nos convertermos e nos tornarmos como crianças, ele está nos ensinando aqui duas coisas importantes. A primeira é a necessidade da mudança de vida, a conversão.
a transformação. É necessário nascer de novo. É necessário ter a vida transformada pelo Senhor. E aí a segunda coisa é justamente a disposição para aprender, ter um coração ensinável, a disposição para ter um coração disposto a aprender, um coração ensinável. Há muitas pessoas que acham que, pelo fato de ser adultas, já sabem de tudo. Mas a verdade é que sempre que nós achamos que sabemos de tudo, perdemos a oportunidade de aprender aquilo que realmente vai fazer a diferença na nossa vida. Existem pessoas que se acham conhecedoras da verdade, existem pessoas que acham que já sabem tudo sobre a Bíblia, existem pessoas que acham que já sabem tudo sobre a vida, mas a verdade é que nós nunca sabemos todas as coisas plenamente. Enquanto nós aqui estivermos, nós sempre teremos algo a aprender. E quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós experimentamos esse novo nascimento, assim como uma criança que ao nascer, ela é completamente dependente dos pais, ela precisa dos pais para se alimentar, para se trocar, para tomar banho, para se limpar, ela precisa dos pais para todas as coisas. Quando nós nos convertemos, nós somos completamente dependentes de Deus. Precisamos do leite espiritual, precisamos aprender as coisas elementares, as coisas mais simples das Sagradas Escrituras, as coisas mais simples do reino de Deus. E às vezes nós nos esquecemos de que quando nós nos convertemos, nós realmente zeramos a conta, ou seja, nós precisamos estar dispostos a realmente aprender do início. A aprender do início. E aí o nosso coração precisa estar realmente disposto a aprender as coisas de Deus. Porque tem pessoas que até querem ser salvas, mas não querem buscar o conhecimento acerca da palavra de Deus, o conhecimento das coisas de Deus. E às vezes acabam vivendo uma vida que desagrada a Deus justamente por não querer buscar o conhecimento da palavra de Deus. Então, nós precisamos ter o nosso coração disposto a aprender. E aí é interessante porque Jesus diz assim, olha, aquele que não se converter, ou seja, aquele que não mudar a rota, aquele que não mudar de vida, aquele que não tiver a sua vida transformada e não se tornar como criança, observe que o texto não está dizendo se tornar criança, se tornar como criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Aí ele diz no versículo 4, porque aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Queridos, é interessante, não é? Porque a criança, ela tem a capacidade de imaginar, a capacidade de sonhar, ela tem a sensibilidade de perceber o outro, tem a pureza de acreditar nas coisas. Então a criança é fantástica. A criança está brincando ali com o coleguinha, daqui a pouco ela se desentende, chora, briga. Passado alguns instantes já está tudo bem de novo. E quantas vezes nós adultos somos tão insensíveis, indiferentes e ao ser confrontado ou ter algum atrito com alguém, a gente simplesmente escolhe se afastar, se distanciar daquela pessoa. Quando se trata das redes sociais, decide simplesmente bloquear aquela pessoa. Isso não é a atitude de quem vive em Cristo. Isso não é a atitude de quem teve a sua vida transformada por Cristo. Não é a atitude de uma criança. Então aquele que está em Cristo precisa ter uma atitude diferente, uma postura diferente diante da vida. E aí a gente vê que para desfrutar a beleza do reino de Deus, nós precisamos voltar ao início, aprender como uma criança. Por isso que eu trouxe a versão aqui da Bíblia, a Mensagem, porque ela diz assim, quem se tornar, veja só, digo a vocês, se não começarem do princípio, como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, muito menos de entrar nele. Aí ele diz assim no versículo 4, quem se tornar simples de novo, como esta criança, será o maior no reino dos céus. Um dos nossos grandes problemas é quando nós achamos que já somos grandes o suficientes.
Um dos nossos grandes problemas é quando nós achamos que já somos independentes. É exatamente aí que começa a nossa ruína. Quando a gente acha que já sabe tudo, que a gente já é independente, que a gente já é dono do próprio nariz. Aí a gente deixa de querer aprender, deixa de reconhecer os erros, deixa de buscar viver uma vida que agrada a Deus. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, à direção de Deus, à palavra de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra e ver como ela nos apresenta a forma como nós devemos viver para agradar a Deus. Então nós precisamos, para desfrutar da beleza do reino de Deus, nós precisamos voltar ao início, aprender como uma criança, a ter a capacidade de imaginar e de sonhar com dias melhores, ter a sensibilidade de perceber o outro, ter a pureza de acreditar que Deus transforma a vida das pessoas, ter a sinceridade de dizer quando está doendo e que precisamos de ajuda. Às vezes nós somos tão autossuficientes que está doendo, mas a gente não reconhece, não admite que está doendo. E aí continua doendo. A gente precisa reconhecer quando as coisas não estão bem. Nós precisamos ter a sinceridade, a disposição para aprender e para ser verdadeiros discípulos de Jesus. Nós não podemos ser apenas parte de uma multidão, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Precisamos ter a coragem de dizer não a tudo aquilo que nós sabemos que não é de Deus e que não agrada a Deus. Precisamos ter a disposição para amar as pessoas como Deus nos ama, a disposição para perdoar como Deus nos perdoa, ter a fé e confiança na soberania e no cuidado de Deus. Então, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para aprender sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre como Deus quer que nós vivamos. E aí fica uma pergunta para nós aqui nessa manhã. Como é que nós temos sido diante de Deus? Nós temos nos lançado realmente nos braços de Deus como uma criança que se lança nos braços do Pai, ou nós temos decidido andar sozinhos como se conhecêssemos todos os caminhos e todos os mistérios da vida? Sabe, queridos, nós precisamos ter a humildade de uma criança para alcançarmos verdadeiramente a maturidade que Deus quer que nós tenhamos. Para nos tornarmos verdadeiramente maduros, é preciso primeiro viver essa fase de criança, que está disposta a aprender, disposta a confiar incondicionalmente em Deus. Lembro de uma ilustração de uma criança que estava num voo e ela estava ali durante o voo desenhando e tal, e de repente aquele avião passou por uma turbulência e a pessoa que estava do lado achou interessante o fato de a criança continuar como se nada tivesse acontecido. Estar desenhando como se aquela turbulência não estivesse acontecendo, ela continuou ali desenhando. E a pessoa que estava do lado virou então para aquela criança e diz assim: você não está com medo? Porque o avião está balançando? E aquela criança respondeu: não. E então a pessoa mais curiosa ainda perguntou: como é que você não tem medo? Ela disse: não, eu não tenho medo. O meu pai é o piloto. Ele é o piloto desse avião. Sabe, queridos, nós precisamos entender que Deus é o piloto da nossa vida, é o condutor da nossa história. E assim como uma criança que confia a direção do carro, do avião, da bicicleta, aos cuidados do seu pai, porque sabe que ele está fazendo a coisa certa, nós precisamos também confiar a direção da nossa vida nas mãos do Senhor, entendendo que Ele tem a direção, Ele sabe o que está fazendo e Ele pode nos levar ao lugar onde nós devemos chegar. Então, queridos, a verdadeira maturidade não consiste em ser adulto. A verdadeira maturidade consiste em saber cuidar da criança que existe dentro de nós. A verdadeira maturidade não consiste em ser adulto, mas em cuidar, em saber cuidar da criança que existe dentro de nós. Portanto, queridos, que nós tenhamos o nosso coração
contrito, quebrantado, o nosso coração disposto a aprender sobre Deus e sobre as coisas de Deus. Não sejamos arrogantes, não sejamos insensíveis, não sejamos insensatos, não sejamos presunçosos, sejamos aprendizes, sejamos alunos de Jesus, sejamos discípulos de Jesus, que cada dia aprende algo novo e que cada vez mais reconhece o quanto depende, o quanto precisa do Mestre. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, queridos, cada vez mais nos colocar diante do Senhor com o nosso coração aberto para aprender sobre Deus. Que Deus nos abençoe. Já estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a você que esteve aqui conosco. Eu espero que você tenha sido abençoado por esta palavra e que você compartilhe o link desse programa para que outras pessoas também possam ser abençoadas pela palavra de Deus, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira e, se o Senhor permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.